não sucesso. existe o caminho melhor, mas existe vários piores que a gente Que já não vai errou, pegar. que a gente Exatamente. consegue ensinar o cara para que ele não vá para Que não vai, exatamente. Um único conselho que, na tua visão, é o ingrediente principal. É o sal, sabe? pronto. É o charme, é a cereja do bolo do negócio. Qual seria esse conselho? É o quê? Ei, mas parece um cabaré. Vamos ser sinceros. É uma marca sexy, mas não teve a ideia de ser sexual. Então não é só pra ser legal, não é só pra ser bonitinho, não é só pra poder ser um gatilho pra tirar uma fotinha. É faturamento, galera. É conversão em vendas. Que toma assim? Toma assim mesmo. Toma não, que na Bahia a gente bebe. Bebe. É isso. Tomar é lá ele. Fala, turma. Estou aqui em Salvador, na Bahia, chegando na operação Red Burger do meu amigo Peu Magalhães, fenômeno daqui de Salvador. Ele tem várias operações, fatura alguns milhões, com aquele jeito carismático e alegre que a turma aqui de Salvador tem. Ele está chegando para a gente bater um papo, entrar na operação e entender qual que é a receita para esse sucesso, esse fenômeno e esse resultado que ele tem alcançado aqui em Salvador. O que ele fez, né? Quais os ingredientes desse sucesso? Isso é o que eu vai falar aqui para vocês e a gente vai mostrar esses bastidores. Mas aí, todo baiano é desenrolado esse bastidor. Irmão, baiano quando nasce, melhor, o baiano não nasce, o baiano estreia, a gente faz essa brincadeira aqui na Bahia. Desceu um dia por aqui, o que eu vi foi isso. Foi? Gaiato, desenrolado, cortei. Não, gaiato, todo baiano é isso daí, pode dizer. A gente criou lá ele, irmão, então assim, não tem como. Lá ele é daqui? Lá ele é daqui e o Ives também é daqui. Na Bahia não pode falar nenhuma palavra comum. Que é Ives? Ives é, qual é aquela fruta que nasce a castanha? Caju. Aqui a gente fala cajives. E o caju tem rima. Aí tudo que tem rima, a gente vai fugindo. Ai, não fala com outro baiano aqui que você tem. Ei, cadê, cara? Obrigado, irmão, obrigado. Eu vi que começou em 2016, né? Em 2016, a gente abriu a primeira loja da Red Burger. Na verdade, a gente começou fazendo alguns eventos. A gente criou um evento para poder não arriscar a reputação da imagem da marca. E a gente criou um evento chamado Burger Experience. Era um evento às cegas. A gente cobrava um valor, acho que era R$40 na época, R$35 na época. E dava direito à entrada principal, que era o hambúrguer, e um acompanhamento. E a pessoa recebia uma fichinha para ela criticar, né, as receitas, os hambúrgueres e sugerir o que ela queria ver na próxima. A gente fez alguns eventos desses e daí não tinha nenhuma casa ainda. Não tinha nenhuma casa, a gente estava procurando ponto, no meio do caminho a gente encontrou o ponto, mas foi uma maneira de a gente testar os nossos produtos e entender se os clientes queriam de fato aquilo ali que a gente estava propondo. Deu muito certo, os nossos top 2 de venda hoje nasceram desses, não, top 3 na realidade, nasceram desses eventos. E foi nesse evento que a gente descobriu que a gente não queria ser só uma hamburgueria, a gente queria ser uma hamburgueria e um bar de coquetel também. E a gente ocupou um restaurante antigo da cidade que tinha um bar muito forte de coquetéis. E aí as pessoas começaram a pedir, junto com o hambúrguer, muitos drinks. A gente falou, opa, é um negócio bacana. Eu não era o maior fã de milkshake, eu achava que milkshake ele dava uma saciez muito grande por causa do açúcar, eu era meio contra o milkshake na época. Hoje a gente tem milkshake. E eu queria ter uma bebida alcoólica associada ao hambúrguer. E na minha andança aí do mundo eu tive uma sorte de ter uma oportunidade de estudar fora do Brasil e no País de Gales, que foi onde eu morei, né, no Reino Unido, era muito comum comer hambúrguer com cerveja, né, e eu achava que combinava pra caramba, era um produto que se somava e não gerava esse estufamento tão grande quanto o milkshake, na minha opinião. E a gente percebeu que era um nicho de mercado e resolvemos construir na hamburgueria algo que remetesse à coquetelaria. Foi muito assim que surgiu a Red Burger and Bar, que você vai ver ali, está escrito, todas as nossas hamburguerias são bares também. E aí deu muito certo aqui, a gente virou o maior vendedor de morritão, que a gente tinha uma bebida aqui de louco, que era um morrito de 3 litros quase, a gurizada, né, de 20 anos, 21, 22, que era minha idade na época também, se via louca, porque era uma bebida para compartilhar, e era muito barato na época. E aí a gente virou um bar e hamburgueria. Hoje é super comum em São Paulo, Rio, tem várias pizzarias, hamburguerias que vendem coquetéis e vendem bem, né? Muito bom. Hoje a gente é mais hamburgueria, mais conhecido na cidade como hambúrguer ou como bar? Hoje como hambúrguer. Tanto que a gente construiu um bar de coquetéis depois, que veio desse desejo de ter um nicho específico voltado para alta coquetelaria, que são que as é outras marcas do grupo. Exato, né? que tem o Purgatório, que é um bar de coquetéis. Então, Red Burger, Purgatório. Casirina, que é o italiano, mas também tem coquetelaria na sua alma. Criou a primeira fonte de Aperol Spritz do mundo, que foi uma coisa que gerou um impacto no mercado, foi bem legal, né? Chegou até a marca de Milão, né? Que é a Campari e a Aperol. E o Pirambeira, que é um boteco baiano para 200 lugares ali, que foi um sucesso também, porque resgatou a cultura do chopp com colarinho aqui em Salvador, com 3 dedos de colarinho bem alto e tal.
A gente faz algumas brincadeiras, isso é o nosso foco. A gente brinca muito com as experiências e provoca o cliente para ele fazer uma reflexão e para gerar um desejo dele consumir algo que ele não consumia. Então essa é a brincadeira que a gente faz. Você vai conhecer algumas coisas daqui daqui a pouco. Incrível, cara. Então eu já consigo perceber algumas coisas aqui, né? A gente tem 4 marcas, Sim. mas em todas elas tu sempre colocou o tempero ali de inovação e diferenciação. E experiência, não exatamente. É porque é simplesmente uma hamburgueria que vai ser só um hambúrguer. Não é porque vai ser uma casa de massas que vai ser a massa. Exato. Tu sempre traz elementos que marcam a que geram gatilhos e na verdade a gente chama de iscas, né? E aí qual é a questão? Eu acho que tem várias maneiras de você se diferenciar. Você pode ser uma marca que foca no volume e preço baixo. Você pode ser uma marca que quer focar no ultra premium e preço muito alto. A gente entendeu que existia um oceano azul no ramo das experiências e de construção de momentos, né, para as pessoas. Isso dá muito trabalho, porque quando você quer criar uma experiência única que impacte uma pessoa, que gere um gatilho, que gere uma isca, que faça com que a pessoa tenha muito desejo para ir, você vai ter que trabalhar muito aquilo. Tem que trabalhar a ponta do início e a ponta do fim. Total. Não pode ter nada desamarrado, senão a experiência vai por água abaixo. Isso dá muito trabalho. Mas qual é a coisa positiva? Pouca gente está fazendo isso. Hoje, quando eu abro um negócio, eu sempre penso, o que eu posso fazer para transformar meu negócio num ponto turístico na cidade? Incrível. Salvador é turística, né, por si só, mas como é turística, tem uma guerra de atenção. Então, como é que eu faço a pessoa sair do Pelourinho, que era o óbvio, para vir para Pituba, que é um bairro de classe média, para poder conhecer o Purgatório, o Caseirina, o Pirambeira, o Red Burger. Então, sempre que a gente vai montar um negócio, é pensando nesses gatilhos, por isso que a gente tem essas experiências ali focais, ali que fazem com que a pessoa fale, porra, que foda isso aqui, eu sei que é do Caseirina, eu sei que é do Purgatório, eu sei que é do Pirambeira, eu sei que é da Red, essa é a brincadeira da gente. Incrível. E aí é o seguinte, turma. Hoje muitos negócios de alimentação estão tão focados em vender comida, vender barato, que o que está gerando? Uma dependência absurda por aplicativo, uma dependência absurda por promoções. Olha o poder do branding de uma marca legal. Ele agora se tornou praticamente um destino obrigatório aqui em Salvador e ao invés de ele depender de marcas, as marcas agora procuram ele. Ele falou de Bud, falou de Aperol, falou de Diageo, Tanqueray também, tem diversas marcas buscando ele para se conectar. É uma inversão que, na minha visão, somente brand consegue fazer. É o tipo de coisa que não é promoção que gera, não é simplesmente uma casa bonita que gera. É uma identidade forte e algo que marcou a cabeça das pessoas. Sensacional, cara. Obrigado, e aí, irmão. Eu vejo que tu brinca muito com essa identidade visual. Tem ali uma lojinha, tem ali as peças da marca. Umas peças provocativas. Isso é outra coisa que a gente gosta de trazer essa identidade irreverente do baiano para tudo que a gente faz. Legal. A gente não tem medo de ser o que a gente é. Quando as hamburguerias nasceram, né, todas queriam ser extremamente americanizadas. E é normal, a nossa influência é americana de fato. Então a gente não nega que os Estados Unidos influenciou o nosso jeito de enxergar hambúrguer. Total. Porém, nós temos um jeito de ser do baiano. E antes a gente ficava, poxa, mas será que a gente não tinha que ser mais gourmet? Será que a gente não tinha que ser mais bonitinho? E a gente percebeu, no fim das contas, que era legal ser a gente mesmo. Então isso mudou muito o jeito da gente enxergar aqui a Red Burger. E foi nesse momento que a gente começou a ganhar os nossos prêmios, né? Começou a ganhar visibilidade nacional, começamos a viajar para palestrar, porque a gente entendeu que o que diferenciava a gente, era ser baiano, era ser do jeito que a gente era. Então tem uma camisa ali, não sei se você vai poder mostrar, mas tem uma camisa ali que é sugestiva, que a gente fez uma brincadeira sobre o ato da pessoa pedir o hambúrguer bem passado. Tá tudo bem se você comer hambúrguer bem passado, mentira, o boi morreu em vão. Mas a gente fez uma brincadeira com isso, que a pessoa que come bem passada vai olhar e vai dar risada, e o cara que come mal passado fala, é isso mesmo, quero essa camisa. Então gera identidade, gera comunidade, que é uma outra coisa. Comunidade tá com você, apoia você, no dia que você erra, porque a gente erra muito, todo mundo erra muito, e no dia que você acerta. Então hoje eu quero clientes que sejam fãs, que sejam replicadores da minha marca. E aí nessa brincadeira a gente fez uma promoção num evento de aniversário da Red, que era, a gente tinha um flash tattoo naquele dia, um evento de brasa aqui na Red Burger, e quem tatuasse o nosso mascote, que é o Torinho da Red, ganhava 50% de desconto pro resto da vida. Era vitalício. Aí eu falei, porra, vai tatuar eu, talvez algum cozinheiro aqui. E foram 14 malucos que tatuaram a marca da Red e que hoje comem quanto quiser, aí na semana, no mês, no ano, com 50% de desconto vitalício. Enquanto a Red existir, espero que para sempre, eles vão ter 50% de desconto. Isso é bem legal, assim, é bem bacana. E são pessoas que levam minha marca no corpo, né, e que têm orgulho de ser Red Lovers. Tem vários aí que vão ver nosso vídeo e vão se pronunciar. E é o tipo de coisa que não se compra, né? Não tem como abrir uma marca do zero agora e gerar isso. É uma questão de história, de conexão e de criação de comunidade mesmo.
Agora, tu falou sobre a influência de entender que é baiano e influenciou a identidade do negócio. Isso influenciou também o sabor, a gastronomia dos pratos, dos hambúrgueres, por exemplo? Um pouquinho menos. No hambúrguer, um pouquinho menos. Nas outras gastronomias do grupo, um pouco mais. No Pirambeira, a gente brinca muito com a culinária brasileira baiana, não necessariamente no que é mais caricato, como a moqueca, etc. E no Purgatório também. O Purgatório tem uma carta de coquetéis chamada Confia na Bahia, dividida em 3 atos, que tem os atos são o sagrado, profano e o baiano. A gente brinca dizendo que o baiano está entre o sagrado e o profano. O baiano é o resultado da junção do sagrado e do profano. Você vai para um evento... religião aqui de todo tipo, de todo jeito. E ao mesmo tempo você está bebendo, que a gente chama de comer água, comendo água, indo para o Senhor do Bonfim, que é a igreja católica. Você vai para um outro ritual que é famosíssimo aqui, que é do dia Iemanjá, e você vai bebendo também. Então é uma mistura do sagrado e o profano, e o baiano é isso aqui. Tem uma música que fala sagrado e profano, o baiano é carnaval. É o que a gente se enxerga. E aí foi aí que a gente decidiu se aceitar. Falou assim, pô, mas a gente é isso. O baiano é essa mistura, essa loucura, essa doideira. E a gente tem que se aceitar e começar a deixar a nossa identidade influenciar os nossos negócios para o baiano e para o turista que vem, seja ele brasileiro ou de fora. E as coisas começaram a dar mais certo depois disso também. Mas eu quero levar você para conhecer outros lugares também. A gente está falando um monte de coisa. Mas quero que você conheça. Me diz uma coisa, enquanto a gente vai entrando. Quantas casas hoje de cada marca? Vamos lá, a Red Burger tem 5 lojas e um CPD, né? Centro de Produção e Distribuição. O Purgatório Aí tem 5 lojas todas em Salvador? todas em Salvador. A gente está planejando, até o final do ano, aí, abrir uma central de delivery, porque a gente nasceu sem querer ser delivery. Na pandemia, todo mundo... experiência presencial, experiência presencial, então era contra a experiência do delivery. Na pandemia, todo mundo aprendeu a amar o delivery. E a gente passou um tempo, né, tentando lutar um pouco contra isso, que eu acho que foi um erro até empresarial nosso, mas faz parte, falo isso nas minhas palestras também. E quando a gente entendeu que o delivery ele era um aliado, ele era um complemento de experiência, inclusive, né, que o cliente que come em casa e gosta, no dia que ele decidir comer fora, ele vai escolher você. Se ele tiver uma experiência ruim no delivery, no dia que ele decidir comer fora, ele não vai escolher você. Total. Quando a gente entendeu isso, a gente começou a mudar a nossa experiência de delivery, a embalagem, o impacto, a conexão, as mensagens. E para o ano que vem, a gente quer atacar os shoppings, que foi uma coisa que a gente nunca fez. Então, todas as 5 lojas estão na rua. E a gente vai montar mais 2 lojas em shopping. Mas as casas em shoppings vão ser fast food ou vão ser casas de tipo... Shopping vão ser balcão. Vão ser balcão. Uma loja menor, balcão, experiência mais pegou fast casual. No fast casual, exatamente. Vai ter a parte de sentar e tal, mas a gente vai ter a experiência de retirada com totem em balcão. Aí o Purgatório, né? É uma cerejinha do bolo, nosso filho querido ali, filho mimado, é o Purgatório. Ele já nasceu, a Red já tinha trabalhado muito. Já tinha muito. Já. E o Purgatório foi um negócio que nos projetou para o mundo, né? O Purgatório entrou na lista dos 500 melhores bares do mundo. Caraca. Foi o primeiro bar do Norte e Nordeste a entrar nessa lista, 2 anos consecutivos na lista. Só tem 10 brasileiros na lista e a gente é um deles. Só tem bares de Rio, cidade, São Paulo, cidade. E Salvador foi a primeira loja a entrar fora desse eixo Rio-São Paulo. O que define um bar para entrar nessa lista é a experiência, é a gastronomia, o quê? Nível de coquetelaria, né? Todos os bares que estão nesse guia têm um nível altíssimo de coquetelaria. E aí existe um sistema de votação, de algoritmo para poder entender a relevância do bar, né, dentro do mundo, entender o que ele entrega. E aí você vai crescendo através de votos. Vai ver uma pessoa, um jornalista importante, fala assim, esse bar aqui é muito massa, sai bons clássicos, sai bons drinks autorais, e aí você consegue se posicionar. E esse bar também é patrocinado pela Brahma, né? Não, o Purgatório não é patrocinado pela Ambev, o Purgatório tem conexão com Jack Daniels, aí tem Diageo, que é Tanqueray, Dom Julio, Smirnoff, etc. O Purgatório é um bar multimarcas. Bacana. Também é parceiro Ambev, mas o foco dele não é cerveja. A gente não vende cerveja ainda no Purgatório, nem vinho. Entendi. Só vende coquetéis. Massa. E a gente decidiu não vender cerveja nem vinho para poder educar o público e aos pouquinhos a gente evolui junto com a cidade. A cidade foi entendendo o que era a nossa identidade e a cada ano a gente muda 100% o menu. Foi um pioneiro fazendo isso e nessa consciência. Né? Foi o pioneiro aqui em Salvador. Cópia já hoje em dia. Velho, você vai ver agora o nosso conceito, é meio difícil de copiar. Mas falando do modelo, a gente também se inspirou em outras pessoas. Em Nova York, né, em Londres. Então é um modelo de speakeasy, que é um bar escondido, você não tem fachada, você precisa de uma senha para entrar, então tem todo um mistério. É nos fundos da loja. Exatamente, atrás da. Agora a gente já fala, já não tem medo de falar não, mas é atrás da Red Burger, fica nos fundinhos ali, a gente vai mostrar para vocês agora, fica ligado. Boa, então, isso. 5 lojas da Red, um Purgatório, uma Casirina, que é nosso italiano, e um Pirambeira. Além disso, a gente tem uma marca de licores, que está ali também, que chama Royal Charlotte, é um licor de mel de cacau com especiarias. Muito também bacana regional, também. Né? Também regional, mas já ganhou o mundo. A gente acabou de abrir a parte de exportação aí para Portugal.
E foi um licor que ganhou um prêmio, que é um prêmio super importante. É a Copa do Mundo dos destilados. A gente ganhou o prêmio de garrafa mais bonita do mundo. Ficamos em segundo lugar como melhor licor do ano de 2024. Então é bem bacana. Incrível. E esse homem não para não, é? Direto na pressão. Eu vou dar uma garfada aqui, ó. Ok, direto. Já tá comendo ali, almoçando. Comeu ainda não? Vai comer um pouquinho em casa. E tua esposa nesse mesmo ritmo? Pior. É não, é? Ela cuida de o que da operação hoje? Ela é head de pessoas hoje. Ela cuida de gente. Tá filmando, né? Tô filmando. Essa parte aqui é legal, ela cuida de gente. Ela é operadora do Casa Irina, né? Irina é o nome dela. Então a casa leva o nome dela e tem as influências. Irina não é brasileira. Conheci no intercâmbio há 15 anos atrás. Casamos, temos 15 anos juntos. E ela é responsável hoje por toda a parte de RH, de gente, de governança dentro da empresa, né? Então, tem reunião semanal com alinhamento de meta, alinhamento de gestão. E sabe, são 140 funcionários hoje. Então é muito problema envolvendo gente. Fora motoboys? Fora motoboy. Motoboy a gente é full service, é tudo do iFood. Então 140 funcionários diretos, né? Fora freela e etc. É minha sócia também, né? Mas o bicho pega. Agora ela é mais organizada do que eu, então ela é mais metódica. Então tu vai construindo, deixando a bagunça no meio do caminho e ela vai organizando. Não, a gente tenta não bagunçar muito não. Mas ela é a pessoa mais organizada e é um setor que exige organização também, um setor que exige muito follow-up, muito acompanhamento, né? Muita metodologia para você não perder, porque afinal a gente está falando da parte mais preciosa do nosso negócio, que é o que faz gente. Exato, que é o que faz o negócio mover, né? Tirou gente, acaba o nosso negócio. Total. Acho que 4 anos ele voltou oficialmente e mudou completamente toda essa parte de governança, que é uma parte que eu vou falar que ela vai dar risada depois, que é a parte chata. Implementar a governança é sobre recorrência, repetir exaustivamente. E uma hora parece que é mágico, mas não é, né? As coisas acontecem. Mas se você não tiver paciência e tempo para poder implementar cultura e governança, não acontece. Né? Cultura não é a palavra mais subjetiva dentro do empreendedorismo, é cultura. Cultura é o que já está imposto. Total. Você não dá, mas minha cultura é assim, mas é o que é? Não, então não vai ser cultura. Mudar é muito trabalho. É igual comer acarajé, né? Talvez se a gente parar para pensar, hoje a acarajé é algo que está em todas as mesas, enraizado, é um patrimônio cultural daqui. Mas lá atrás, para se tornar cultural, alguém começou a implantar, alguém começou a levar para casa, alguém começou a vender essa ideia. Né? É porque vem já da nossa história, né? Salvador foi a primeira capital do Brasil, então vem de um histórico de escravidão, etc. Então isso já estava na origem da construção de Salvador. Salvador é a capital mais negra, né, do Brasil, da América Latina, né, em proporção, etc. E isso é algo que já estava ali. Então, assim, cultura, sim, para mudar a cultura é muito difícil, mas às vezes a cultura já está ali e você tenta negar. Difícil seria fazer o baiano não comer acarajé. Aí mudar essa cultura ia ser difícil. Mas é uma questão de longo prazo. Como tem outras coisas que faziam parte da cultura e que foram se perdendo, né, ao longo do tempo. Salvador, por exemplo, era uma cidade de muito consumo na rua. Os bares, os restaurantes eram de rua. Por isso que a rede, todas as redes, você vai perceber, elas têm ou uma varanda ou uma garagenzinha na frente, porque eu escolhi os pontos assim para poder simular esse momento que na minha infância existia, né, com os meus pais e tal, que era essa memória de ter um espaçozinho menor e a rua muito grande. Quando você vai viajando pro resto do Nordeste, eu, nas minhas andanças ali também, percebi que tudo no Nordeste é gigante. E em Salvador não, Salvador é o oposto. Você vai para Fortaleza, tudo é galpão, é gigante. Vai para Recife, as lojas são grandes, altas, para direito duplo. Em Salvador não é assim. Isso também vem de um histórico arquitetônico. A gente é uma cidade colonial muito mais antiga que a maioria das cidades do Brasil, né? E tudo aqui era pequenininho, ladeirado. Aqui a gente está na ladeira, é difícil, mas é como é a cidade, então a gente foi se adaptando a pontos existentes, casas pequenas, pontos históricos, não pode reformar, pode reformar, não pode quebrar, enfim, tem muita nuance que a cidade nos traz, mas também é uma herança histórica muito bacana que a gente abraça. Assim. Total. Bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos embora pro purgatório. Vamos lá. A Red, ela quando começou a produção, ela era, como eu acho que toda hamburgueria começa, a cozinha produzia, fazia tudo, etc e tal. Depois de um tempinho, assim, a gente bombou muito no começo, foi, graças a Deus, um sucesso muito grande. A gente percebeu que a gente precisava de um espaço para separar a produção da operação. E aí fomos para esse segundo andar, que tem aqui no prédio, e criamos a nossa produção aqui. Com um certo tempo, a gente percebeu que também não funcionava, porque a loja confundia o espaço de estoque da produção e da distribuição com o estoque da própria loja. Então a gente resolveu ir para um CD. Então hoje a gente tem esse espaço que está parado, e esse segundo espaço também que a gente acabou de pegar. Você vai perceber depois que eles dão parede como purgatório, e a ideia é que a gente vai montar um segundo empreendimento aqui conectado ao purgatório, que vai se chamar Limbo.
A pessoa vai sair do purgatório e vai parar no limbo, vai ficar no limbo eterno. Tu gosta de umas marcas, É, né? Tu irmão. gosta de... Mas o brand cliente é entrou isso. pra comer um hambúrguer, entrou pro bar, perdeu a cabeça, foi lá pro limbo. Exatamente, se perde. No outro dia de manhã... Ele se encontra com o sol já nascido. Aí quais são as brincadeiras aqui do purgatório, né? Purgatório é um speakeasy, né? Um bar escondido, inspirado na lei seca dos anos 20 de Al Capone, lá dos Estados Unidos, Chicago, Nova York, etc. E isso virou uma tendência no mundo inteiro, que é referência para alta coquetelaria. Quando você fala que você tem um speakeasy, geralmente o bar foca em drinks de alto perfil de complexidade e de execução. E a segunda parte da nossa referência vem da literatura italiana, de um escritor chamado Dante Alighieri, que criou Paraíso, Purgatório e o Inferno de Dante. Venha dar uma olhadinha aqui. Qual é a brincadeira daqui, né? Em Salvador, luz vermelha remete a cabaré. Eu acho que no Nordeste inteiro é assim. Todo. No Brasil, eu acho também. E as pessoas vinham pra cá achando que era um cabaré. Eu falei, não é, não, pelo amor de Deus, é um bar de drinks. Falaram, não, o nome é Purgatório. Eu falei, pelo amor de Jesus, eu atirei no que vi, vocês viram que não vi. Aí e a aí frase. veio a frase, falei, já que a galera tá falando isso da gente, vamos brincar com isso. Porque foi o que eu falei, vamos abraçar a nossa identidade, vamos brincar e provocar o cliente. Então, isso não é um strip club. Para todo mundo que vem aqui, que tava com essa visão, olhava pra cá, dava risada. Não é um cabaré. E não é um cabaré. Lá de cá, você vai ver, tá uma bagunça. Mas aqui. resolveu, a galera deixou de achar que é um cabaré? Ainda tem gente que vem achando, mas depois dos prêmios, depois do reconhecimento fora do Brasil, já tá mais fácil das pessoas entenderem que Purgatório é um bar de coquetéis. Tá uma bagunça aqui hoje, porque é dia de Não, receber relaxa. hortifruti, mas esse aqui é o primeiro laboratório de coquetéis do Nordeste também. Isso aqui é uma premissa para os bares de altíssimo nível, top 100 do mundo. Quando A maioria fala deles tem um laboratório, lab. é o quê? É tipo uma cozinha de produção, desenvolvimento, construção de coquetéis, de testes, né? E é um laboratório químico, de fato. Então, a coquetelaria é diferente, não diferente, a gastronomia também tem isso, mas a coquetelaria ela tem um pouquinho mais de alquimia, né? De mistura de ingredientes, de pré-preparo de infusões. Então, a gente criou esse lab para ter um espaço dedicado, né, para produzir com mais tranquilidade nossos coquetéis e fazer com que lá no momento da execução você tenha menos tempo na execução. Então, tudo hoje, né, obviamente, virou eficiência. Tá vendo aí, turma? Até mesmo um negócio com um nível mais elevado de percepção de valor e de detalhamento da execução precisa focar em eficiência. Não é simplesmente porque é um drink de um valor elevado que justifica demorar o preparo, que simplesmente ele vai demorar ou vai colocar 20 pessoas para fazer drink para dar conta do movimento. Então Exato. Tem que ter eficiência, tem que ter um pré-preparo e toda uma organização para que mesmo em um negócio de alto nível a entrega seja rápida e eficiente, para que ele não precise colocar 20 pessoas para fazer drink, sendo que 2, 3 resolve isso através da eficiência. E como o nosso negócio ele é um negócio de experiência, né, a gente tem que lembrar que eficiência é marketing também. Então, Total. tempo é marketing. Não é só porque eu quero ser rápido. É porque ser rápido passa para o meu cliente uma sensação de que a experiência foi mais bacana, que a gente entregou o que se esperava. Total. Quando eu demoro um pouco mais, isso afeta tudo que eu construí de bacana, de legal, de visual, de impacto de imagem. Total. Isso vai tudo para água abaixo porque a experiência não foi bacana. Total. Eu sempre achei fila de espera sexy, né? E aí eu falei com o Fih Fernandes. Quando eu falei com o filho da Hully, ele falou, cara, eu já tô com raiva de fila, porque passou de um limite de ser bonito e começou a queimar a gente por conta disso, né? Exato. É muito disso. E aí uma casa pequena, eu acredito que não tem tantos espaços, tem quantas vagas? 52 lugares. 52 lugares, ser rápido também gera rotatividade, Lógico, faz fluir melhor. E olha que o Purgatório a gente teve que criar um sistema que, para aqui para Salvador, no começo a gente foi super criticado, que era um esquema de 2 turnos, né? A gente tem o primeiro turno que vai das 19 às 22 e o segundo turno das 22h30 até galera fechar o tem que sair bar. fora. Então, na hora que dá o tempo, quem reservou só o primeiro turno, você tem o direito de reservar os dois, se você quiser fazer isso, Galera, reserva paga a os dois. entrada? Paga um valor na entrada, que é uma taxa de no-show, e esse valor é revertido, abate do valor de consumação. E é uma taxa que é pequena, é R$50. Só que mesmo assim é R$50 por pessoa. Então você vai pegar uma mesa para 4 lugares, você vai ter que pagar R$200 para poder garantir a sua mesa, né? Por quê? Porque nós temos só 50 lugares. Então se o cara reserva e não vem, ele quebra meu faturamento. Então é um valor de taxa de no-show. Se ele vier, tudo bem, abate da conta dele. Se ele não vier, ele, né, se não for com um tempo mínimo de aviso ali, ele perde aquele valor. E aí eu tento girar aquela mesa, mas a gente precisa dessa antecipação porque nós somos muito pequenininhos. Então isso, quando a gente criou aqui em Salvador, foi assim, foi meio que uma inovação e polêmica. Falei, imagina, o nome do bar é Purgatório. Paga R$50 para entrar, só descobre o endereço um dia antes da reserva.
Então, não tem cabaré fachada. que tem que pagar Irmão, antecipado. eu ainda tenho que me lembrar para esse cabaré. E aí, só que isso gerou exatamente o que a gente planejou. A gente planejou que o purgatório ia ser ultra escasso. Ia ser muito difícil de acessar. Então, isso gerou exatamente o impacto que a gente quis. Bombou na cidade, meu celular não parava. Por favor, consiga um lugar. Eu falei, mas não tem como. Não tem espaço físico para botar mesa. Você vai ver isso quando a gente for subir. Tá desarrumadinho o salão também, mas vai dar para entender o tamanho do purgatório. Boa. Aqui a gente tem uma outra parte da estação. O Mike quer me matar aqui, que também é bagunçado. Mas é a estação que é o nosso coração do coquetel, né? Metade do rolê dos coquetéis está em dia de faxina, de recebimento de produto, mas tá aqui, ó, nesses 3 freezers, que são o nosso coração, porque o maior insumo do coquetel é o gelo. Gelo faz diferença no coquetel. E a gente tem um sistema de produção de gelão, aquele gelo translúcido, a gente faz o nosso próprio gelo. Esse gelo não é em máquina? Não é em máquina, nenhum desses gelos bons é em máquina. Ou você faz na serra-fita de corta-boi, faz um cooler desse aqui inteiro, metade do gelo vai ficar sujo, metade do gelo vai ficar translúcido, você corta os cubos. Ou você tem esse equipamento aqui que a gente trouxe dos Estados Unidos, não tem aqui no Brasil, para poder fazer o gelo, que demora aí uns 4 dias mais ou menos. A máquina aqui é só para fazer essa aqui é de restante, gelo, né? Não, essa é de gelo pequeno, né? Gelo para shakerar. Alguns coquetéis você vai com esse gelo na finalização, mas um Negroni, por exemplo, sai com um gelão quadrado com nossa marquinha, que é bem bacana também. Aqui é gelo de uso do dia a dia, e essa casa aqui também, importante dizer, ela é base de produção para as nossas 3 casas. Então, daqui saem também os coquetéis, a base dos coquetéis do Caserina e do Pirambeira. O Pirambeira é uma máquina de vendas. Pirambeira só de Aperol, por exemplo, vende quase 1000 Aperóis por semana. Tem drinks na Red Burger também? A Red Burger já teve bastante drink, a gente dá uma seguradinha agora, vai reativar, são 5 lojas, mas só em 3 lojas tem bar. Então a gente vai reativar os bares com um projeto que a gente está fazendo de drinks enlatados. A gente vai ter uma máquina aqui de pressão e vai enlatar os próprios drinks e vai mandar para casa com a nossa própria marca do Purgatório. Então, uma coisa que a gente é muito forte é na parte de cross-brand, a gente foca muito nisso. Todas as marcas que a gente tem, a gente conecta algum negócio já existente. Então, no Pirambeira, eu vendo Red Burger, no Caserina, quem faz os coquetéis é o Purgatório, no Pirambeira uma marca tem vinho. vai retroalimentando a outra. Exatamente, exatamente. Até para que as pessoas entendam que faz parte do mesmo grupo, que tem um traço, né, de visão ali do grupo. Aqui é a entrada do Purgatório. Qual das 4 marcas está queimando teu coração, assim? A Red, que é a primeira. Queimando meu coração. Essas são mais sexy. É o quê? Mas parece um cabaré mesmo. Vamos ser sinceros. Isso tá na sua imagem. Só porque o vermelho tá remetendo a isso. Aqui é uma marca da minha imaginação. Né? É uma marca sexy, mas não teve a ideia de ser sexual. Ela é sensual, mas não quer ser sexual. Hoje a marca que queima meu coração é Purgatório. É a marca que eu estou dedicando bastante energia ultimamente, porque a gente fez um trabalho muito forte e agora o resultado começou a voltar e aí a marca virou internacional de fato. A gente foi no passado para Roma e para Berlim para fazer eventos com o Purgatório. Fomos convidados agora para ir para Medellín, Cidade do México, Nova Orleans. Então é uma marca que colocou a gente no patamar além do que o patamar nacional poderia nos colocar. Então é uma marca que a gente está dedicando muita energia. Não é a marca que mais fatura no grupo, mas é a marca que conseguiu projetar a gente para outros lugares. Aqui tem uma segunda portinha. Essa história é bacana, porque antigamente a ideia era que a gente tivesse um bar chamado Paraíso aqui, né, e o lugar que eu falei que ia ser o limbo ia ser o inferno. Quando a gente abriu o Purgatório, a gente percebeu que não era legal chamar de inferno, que o pessoal daqui ia ficar chocado. E o Paraíso a gente abriu em outro lugar de Salvador, que é na Rua Chile. Eu abri um pop-up de 3 meses. E aqui virou nosso escritório. Tem uma reunião agora ali. Pronto, o speakeasy que você estava me perguntando, ele é uma expressão, né, em inglês, que é como se fosse, tipo, deixa baixo, fale baixo, deixa na boca pequena, como se fosse para você não contar sobre aquilo ali. Por quê? Porque na época dos anos 20 ali de Al Capone, que é super famoso para todo mundo, era de fato proibido vender bebida alcoólica, como hoje é proibido vender entorpecente no Brasil. Então, os donos de destilarias ou de bares tiveram que se esconder, né, e criar, foi uma grande criatividade, mas não era para ser tendência, era para sobreviver, maneiras de vender as bebidas alcoólicas. Então tinha bar dentro de biblioteca, que a galera bebia numa tacinha de chá para fingir que estava bebendo o chá. Tinha bar dentro de açougue, que o cara passava por dentro do açougue e lá no fundo tinha um bar escondido. Tinha bar dentro de outros restaurantes, de cafeteria. Então não era uma tendência, era uma maneira de esconder a venda da bebida alcoólica.
E aí o speakeasy, ele vem dessa referência, né? Tu acha que essa onda do saudável e a redução do consumo de alcoólico em geral, mas de cerveja principalmente, né? Vai dar um espaço maior para drinks mais refinados? Tu vê uma conexão disso? Ó, a gente já sente, nos restaurantes da gente, a gente já sente um aumento grande de consumo de mocktails, que são drinks não alcoólicos. Isso realmente é forte, né? E mesmo o mocktail tendo um preço parecido ou igual a um drink com álcool, muita gente prefere beber um drink sem álcool porque está numa dieta, etc e tal. Eu acho que tudo isso é geracional, né? Da geração dos nossos pais teve uma pira, era comprar casa, ter um filho, beber. Nossa geração queria viver, viajar. A geração de agora quer só viver, ter bem-estar e tem medo de morrer, porque talvez tenha passado pela pandemia muito jovem, é a minha opinião, não um dado. Mas eu sinto nos meus negócios, e aí talvez eu seja uma pessoa suspeita para falar, que como eu escolhi focar na experiência, eu não tive esse impacto. A gente teve, por exemplo, o problema do metanol no passado. Todos os bares que eu conheço no Brasil inteiro estavam reclamando muito de queda de faturamento. A gente tinha uma legião de fãs muito fortes, a gente fez um pronunciamento dizendo que a gente só comprava bebidas de distribuidores autorizados, todo mundo confiou, e o consumo de bebida alcoólica não caiu no purgatório. Então isso é uma loucura, porque todos os bares que eu conheço caíram 30%, 40%, e a gente não. Então, mais uma vez uma marca sendo relevante exatamente, até numa solução de uma confiança, crise, né? É sobre confiança, né? Mas qual é o grande problema? Só vale a pena quando já está implementada. Então as pessoas, e o empreendedor no Brasil, sem culpa, né, ele às vezes é empreendedor de ocasião, né? Porque surgiu ali e eu vi que alguém abriu um açaí, vou abrir também. Né? Ele não necessariamente quer construir ou gosta, se apaixona pelo produto, quer construir um jeito diferente de vender um açaí. Às vezes às vezes não é. Então a gente, muitas vezes o empreendedor não quer apostar no lado mais difícil, no lado da diferenciação através de uma experiência ou de algo que ele torne único, porque isso demanda tempo e você precisa repensar a sua estratégia o tempo inteiro. Total. Não dá para você falar assim, eu vou fazer o açaí do Peu e é assim, assim, assado. Pode ser que em um ano mude o jeito de consumir açaí, que açaí mude, né? Hambúrguer, veio o Smash. Então, a gente foi a primeira a hamburgueria de Smash aqui de Salvador. Eu já tinha aberto uma hamburgueria só de hambúrgueres altos, que foi a tendência da época. Quando eu percebi que Smash estava bombando de novo nos Estados Unidos e vindo para cá, para São Paulo, eu falei, opa, preciso me antecipar. E fui o primeiro aqui na cidade. Então, assim, a receita de bolo de sucesso é não parar nunca de se criticar e se reinventar. Então, eu acho que esse é o ponto. Porém, eu acredito com, assim, 100% de certeza que vale muito a pena esse caminho, porque o caminho da experiência é um caminho que você se destaca a ponto das pessoas acreditarem em você. E quando tem um mercado pautado na escassez, quando você vende só preço ou vende só produto, irmão, pode ser que alguém crie um produto melhor que o seu ou que tenha um preço mais barato. Alguém, talvez até inexperiente, queimando margem, vende mais barato e rouba a sua clientela. Então, realmente, eu acredito que não dá para depender de preço. Não dá, e a gente sentiu isso também, fazendo um paralelo, eu falo muito, viu? Fazendo um paralelo com o iFood, né? Há um tempo atrás, todo mundo falava muito de abrir as suas dark kitchens na garagem, não sei o que, PPP, e já era uma tendência muito antiga de que isso ia, em algum momento, dar um problema, porque as pessoas vão dar uma chance pela primeira vez para uma marca desconhecida, mas quando ela tem experiência negativa, ela vai ser tendenciosa para consumir aonde ela tem confiança, onde ela tem recorrência, afinidade, afeto, né? Então, essa marca que tem afinidade, afeto, recorrência, etc., dificilmente vai ser uma marca que nasceu do nada numa garagem. A não ser que tenha muito tempo numa garagem e criou uma comunidade. Mas é difícil, e hoje o iFood fala muito sobre isso, né? Que é importantíssimo a parte do branding da marca para, inclusive, o seu cliente escolher você na Dark Kitchen. Total. Vocês conseguem perceber uma coisa? Enquanto ele fala, ele repetiu várias vezes pesquisa, referências, Europa, Estados Unidos. Empresário, você que está assistindo, precisa entender que não é lavando louça ou rodando dentro do restaurante que você vai crescer e vai gerar resultado do negócio. Você precisa pensar fora da caixinha. E isso envolve não estar preso o tempo todo dentro da operação. Eu vejo muito dono de restaurante com muito orgulho dizendo que é lá dentro que é o olho do dono que engorda o gado. Mas tá lá dentro é importante, mas não é aquilo que vai virar o ponteiro e fazer o negócio de fato se diferenciar e crescer. Talvez o olho do dono seja o que engorda o primeiro gado, mas todos os gados não tem como. Pra ter um rebanho gigante não tem como. Não tem como você olhar. Gostei, essa eu vou anotar. Talvez o olho do dono engorde o primeiro gado, mas para ter um rebanho, um Yellowstone da vida, tem que estar fora e tem que ter vários outros
líderes e pessoas Exato. que continuem engordando o gado para que você não precise estar lá cuidando de um. Uma outra dica importante para que você não precise ser o olho do dono engordando gado é que você, tudo que você vai fazendo, que você vai, pô, isso aqui é um jeito bacana de fazer, cria um manual, cria um processo. Boa. Porque você não vai se arrepender. Eu já me arrependi, eu fazia muito isso no começo, depois parei um pouco, me arrependi de ter parado, porque aí você tem que voltar tudo para refazer os processos. E isso é o que é cultura. Cultura é uma consolidação dos processos daquela empresa. E se eles são respeitados, obviamente, né? Que processo sem respeito a ele não Não serve existe. de nada. Então, se você tem um processo que todo mundo respeita, aquela é a cultura da sua empresa. Então, a maneira mais fácil de criar cultura é o que eu quero, né, impactar ali, criar processos com rituais, né, um processo que gera um ritual e uma fiscalização. Se você conseguir fazer esses três, que parece fácil, mas difícil pra caramba, você vai implementar a cultura. Muito Vamos bom. subir pra você conhecer aqui. Cuidado com a cabeça. Hall da Fama, os bares do mundo todo que já passaram por aqui. Teve bar da Itália, bar de Medellín, Cartagena, Cidade do México. Como assim, bares que passaram por aqui? A gente faz um evento chamado Guest Bartender, que é Purgatório Convida. A gente recebe bares que está nessa lista aí dos melhores do mundo. Já recebeu o bar número 7, o bar número 10, o bar número 15, o bar número 58, que é o Frane Frizione. Então são bares, recebemos os brasileiros, tem o Exime aqui, que é um dos brasileiros mais bem colocados, que é o número 61. O Subastor, que é um clássico de São Paulo também, que tem o bar do Cofre e o bar Subsolo ali do Astor. E eles vêm por aqui para fazer uma resenha. E aí a gente convida eles, faz um evento, né, que é como se fosse um evento tipo de gastronomia, que é um chefe convidando o outro, constrói coquetéis inéditos para aquele dia e os clientes vêm. Tu é chefe? Não. Não? Sou hamburguero. Não, eu Mas sou, que tá por trás vamos da lá. criatividade Sim. e também participa do processo criativo. Participo 100% do processo criativo de menu, cozinho, mas acho que chefe na cozinha não é sobre cozinhar, é sobre gestão. E como eu não participo de dentro da cozinha, eu nunca assumiria esse título, mas sou um restaurante, que acho que é o rótulo que encaixa ali pra gente, que é uma pessoa que entende muito do que está comendo e construindo, mas que não está dentro da cozinha fazendo. Salvador e o Peu também é cultura. Acabei de descobrir o que eu sou. Eu sou restaurante. Porra. Eu sou o cara Restaurante. que dá pitaco, mas entende, mas não entende. Vai lá, olha a Mona Lisa tomando Red Bullzinho. Outra marca aí, parceira nossa, em todas as casas. Boa. Pode, Alex. Aqui é a nossa cozinha gigantesca, maior cozinha do Oi, boa grupo. tarde. Se tiver 15 metros quadrados aí, é muito. Aí que faz Não é os isso, Potira? petiscos, é? Aqui faz, você vai ver o que sai. E aí, turma? Petisco é desmerecer o que está nessa Ah, cozinha. é? Aí faz o quê? Aqui a gente faz umas entradas chamadas amuse-bouche, que são como se fossem pratos refinados em bocadinhas. Depois eu vou mandar umas fotinhas para você. Tem steak tartar, no conezinho de aromaque, tem um monte de coisa legal aqui. Coisa fina. Esse é o Purgatório, tá desmontado agora porque hoje é segunda-feira. Né? Tu abre... A gente só abre de terça a sábado. Tu consegue ter fila e fechar, lotar a casa nem dia de semana? Consigo, depende do período do ano. No verão a gente lota todos os dias, com fila todos os dias. Esse período de agora também está voltando todos os dias, porque a gente tem um evento na cidade que é o Restaurant Week. Mas quando chega agora nesse período de junho, que no Nordeste é o São João muito forte, se não fosse esse ano de Copa, a gente teria talvez a terça ou a quarta ali um pouco mais vazia, quinta, sexta e sábado sempre cheio, sexta e sábado cheio os 2 turnos ali. Se eu tivesse mais espaço, eu atenderia mais pessoas. Mas a gente entendeu que ser muito maior seria ruim, porque eu teria dias lotados e dias muito vazios, então a gente escolheu ser desse tamanho. Tudo que você está vendo aqui, desde a entrada até agora, a gente construiu, a gente mesmo, tá? De decoração, de ambientação, a gente fez com as próprias mãos, escolhemos, isso aqui não é papel de parede, é um adesivo que a gente mesmo fez e colou. Então, para poder dar um pouco de alma e identidade nossa mesmo no negócio, algumas coisas a gente foi encontrando no meio da obra. Essas obras daqui foram escolhas nossas, tem o Jardim das Delícias Terrenas, o Barqueiro de Hades. Uma coisa interessante, inclusive, do Purgatório, é que quando você vai mandar uma mensagem para uma reserva, quem lhe responde é o Caronte, que é o Barqueiro de Hades. Ele fala, tudo bem, eu sou o Caronte, vou levar você até a sua experiência do Purgatório. O Purgatório está entre o céu e o inferno, mas aqui você é o juiz da sua própria experiência e vai escolher para onde é que você vai. Então tem essa brincadeirinha também, para poder a pessoa entrar no clima desde o primeiro momento que ela tem um impacto na jornada do cliente. Aqui, no futuro breve, vai ficar a portinha, isso aqui é um drywall, já tem uma porta aqui atrás, que é a porta que vai dar no Limbo. O Limbo vai ser um bar que vai ter menos cadeiras e mesas para sentar. Aqui no Purgatório fica cheio de mesa e cadeira quando funciona normalmente, mas o Limbo vai ser o que a gente chama de drive-in bar, que é um bar mais em pé, a música um pouco mais alta, não é uma balada, mas ele é um bar um pouco mais agitado. Vai estar conectado os dois? Vai estar conectado. A pessoa obrigatoriamente do Purgatório vai ter que sair por aqui. Lá vai ser só a entrada e todo mundo que entrar por lá vai ter que obrigatoriamente passar pelo Limbo.
Agora, quem quiser vir direto pro Limbo, vai acessar por aquela entrada que eu te mostrei lá atrás. E é uma opinião, uma pergunta mais pessoal mesmo. Eu vejo muito que ter várias casas do mesmo grupo fortalece muito a marca. Com certeza. Tu tem essa rede, mas tu também está muito inclinado a criar casinhas menores com a sua identidade, com a sua proposta de valor. Perfeito. Tu acha que qual dos dois cenários, pensando em rentabilidade, faz mais sentido? Vamos lá, isso é muito relativo, tá? Eu tive um negócio por um tempo, chamava Beco, era um bar de cerveja dentro de um complexo de containers, e era um bar de um container com 3 funcionários. Eu faturava R$200 mil naquele bar, que é um faturamento ok, mas eu tinha margem acima de 30%. Então, era um negócio ultra rentável, fácil de gerenciar, com poucas pessoas. Então, naquele modelo ali, era delicioso. Mas, assim, a chance de você conseguir fazer isso é muito pequena. Por quê? Porque era um complexo de containers que tinha um show todo final de semana, né, um showzinho aqui da cidade, lotava o container e eu era o bar de cerveja que vendia muita cerveja naquele dia. Vendia 1.000 e poucas unidades de cerveja por final de semana. Então, isso me garantia, né, um faturamento muito alto e muito limpo. A gente funcionava 4 dias por semana. Funcionava quarta, quinta, sexta e sábado. Então é improvável você ter uma margem dessa dentro de um faturamento tão pequeno. Tirando esses casos muito específicos, negócios maiores, na minha opinião, têm maior probabilidade de rentabilizar por diversos motivos. Tem uma dor que todo empresário tem, que é de manutenção, de gestão de custos invisíveis, de probleminhas. E quanto maior a sua casa e maior o faturamento, mais fácil da eficiência, né? Exatamente. Então você consegue ter uma pessoa para isso. No Pirambeira, que é um negócio nosso para 200 lugares, é muito grande, lota todos os dias, eu consigo ter um zelador, eu consigo ter mais pessoas voltadas para manutenção. E aí, pensando no teu caso, ter um grupo de vários negócios, o grupo já se alimenta disso e lógico. acaba que tu consegue ganhar nesse ponto aí também, né? E talvez eu tenha um ponto que eu seja diferente aqui nesse quesito, é que nem todo negócio meu está pautado somente em rentabilidade. Na realidade, nenhum deles foi criado para ser só rentável. Rentabilidade era uma das linhas do modelo de negócio, mas o negócio ele precisava alcançar outras coisas. Então, o Purgatório não nasceu só para nos dar dinheiro, ele nasceu para poder cumprir um propósito dentro do mercado de Salvador, né, que era colocar Salvador no mapa da capitalaria mundial e, obviamente, como objetivo também principal, ali, gerar rentabilidade, senão ele não se torna sustentável. E quando tu chega nesse nível, tu gera rentabilidade de diversas formas, Perfeito. Né? As viagens, os prêmios, a visibilidade. Tenho contratos maiores com as marcas por causa dessa visibilidade. Agora é isso, os primeiros 2 anos de Purgatório, 2 a 3 anos, tem 4 hoje, foram anos que a gente simplesmente, quando se pagava, a gente estava aqui ó, felizão. Então, a gente teve um primeiro ano muito forte, com muito resultado, a gente fez um caixa muito bom, mas a gente queimou esse caixa para poder gerar mais visibilidade, mais relevância no mercado, fazendo os eventos, né, trazendo pessoas importantes, trazendo chefes e bartenders do mundo. E hoje, né, para todo mundo que estava ao redor, falou assim, caralho, vocês estão fazendo isso, que loucura e tal. E hoje pareceu a estratégia correta, quando você olha para trás. Mas lá naquele momento, todo mundo falava, velho, que você tá louco, você vai investir tanto assim? Só que eu entendia que o meu game era um game de longo prazo, não era um game de curto prazo. No curto prazo, o melhor é você pegar o dinheiro e botar no bolso. Mas o meu game, para que as marcas me valorizassem, para que as marcas não colocassem só uma vez o dinheiro delas aqui, eu precisava gerar vamos dizer assim, quase uma unanimidade. Eu precisava ser unânime na cidade. Eu preciso ser. Quem é o melhor bar de capitais aqui? Tem que ser eu. Assim, e isso aconteceu. Com isso, a gente operou Camarote Brahma para 5.000 pessoas, fazendo mais de 20 mil drinks por dia. Com isso, a gente opera hoje o Camarote Salvador, que é um dos camarotes mais premiums do Brasil. Tu opera o camarote como Como Purgatório. E também como Red Burger. E além disso, a gente tem um camarote nosso, que é o Camarote Red, que a gente faz há 4 anos também, que foi um outro negócio que surgiu para poder criar um hub de experiências das minhas marcas. Ou seja, ele fala que o negócio não foi criado simplesmente para gerar rentabilidade, mas no final do dia ele tem dinheiro entrando ó, de diversas... Saindo também, saindo muito. Saindo, né? Mas o que eu quis dizer com isso é que o foco principal não foi só que desse dinheiro. Muitas vezes a gente fez um negócio que na primeira vez que a gente desenhava a planilha, ele estava ali se projetando para um resultado de empate. Se fosse fazer esse negócio para gerar dinheiro no curto prazo, fazer um galpãozão gigante ia ser sexy por alguns meses. Perfeito. Depois parou de ser sexy porque tem metade da lotação. E aí o cliente ia perceber que já não era tão legal assim. Mas talvez se pagasse rapidamente, a gente tirasse a grana. Um dia eu escutei de um grande amigo e mentor que é se tornar indispensável. Perfeito. Esse trabalho aí de trazer as marcas e ter essa galera querendo injetar dinheiro várias vezes
é porque chegou um momento que a gente é indispensável. Os caras precisam estar perto, porque se não tiver, vão perder espaço, porque vai ter outro que vai colocar. E eu vou lhe dizer uma coisa, criar um grupo multimarcas é muito mais difícil, porque você tem 4, a gente tem 5 marcas, tenho 5 reuniões de marketing por semana, tenho 5 reuniões de equipe diferentes por semana, tenho 5 reuniões de PCP, 5 reuniões de finanças, então assim, tudo é vezes 5 no caso aqui, no mínimo, né? Porém, qual é a grande sensação, a grande questão disso daqui? Eu tô, assim como o nosso parceiro aí, a iFood, que está tentando dominar todos os momentos e ocasiões de consumo, eu também estou tentando fazer a mesma coisa. Meu cliente em algum momento vai para o carnaval, não vai para o carnaval? Então eu quero que ele vá para o carnaval, para o meu carnaval. Que ele vai beber a fonte de Aperol Spritz no meu camarote, vai comer um Red Burger no meu camarote, vai beber os drinks do Purgatório no meu camarote e vai tomar um chopp do Pirambeira no meu camarote. Foi o que a gente fez esse último ano. Então, além disso, o camarote a gente vai fazer esse ano um All Inclusive. Então, toda vez que a gente cria uma marca nova, o camarote vira um hub. E é mais um momento para poder a gente trazer pessoas de relevância, trazer pessoas como você, para poder estar perto da gente e falar assim, ó, tem um produto legal e vamos nos relacionar através disso. Então, a gente aposta muito no network, aposta muito nas conexões e, no fim das contas, para quem quer ser grande de verdade, isso é um caminho indispensável, né? Network e relacionamento e encontrar as pessoas corretas abre portas absurdas para a gente. Sabe uma coisa que eu acredito muito? É que o negócio ele precisa ter a essência do dono. Tudo que o Peu falou aqui é muito do que ele acredita que vai dar certo, é muito do que ele acredita que faz sentido. E tá cheio de empresário, dono de restaurante, querendo copiar o que o Brian faz, o que o Peu faz, o que a galera de São Paulo faz, querendo pegar muitas referências, muita coisa de fora, sendo que o que você acredita é valioso. Aquilo que você vê e enxerga de valor, muita gente pensa parecido. Então, a dica aqui é investe naquilo que você acredita que faz sentido. O principal diferencial do seu negócio é aquilo que você pensa, é a sua forma de ver o mundo, né? Talvez fosse loucura pra galera meter um bar no fundo da loja que parece um cabaré, todo vermelho, com drink de ticket alto, com o nome Purgatório. Mas era o que ele acreditava. E olha que incrível, muita gente pensou parecido, vem junto de mundo inteiro pra apostar na ideia dos caras. Talvez a sua ideia, aquilo que você pensa que parece loucura, é o que mais vai te diferenciar e é o que vai gerar fila de espera no seu negócio. Pensa nisso, tá? Ó, vamos lá. Aqui é o seguinte, no nosso camarote, a gente tinha 2.500 abadás para entregar. Salvador, acho que todo mundo conhece Carnaval. Carnaval de Salvador é a maior festa popular de rua do mundo. Né? É maior do que do mundo? Do mundo. A gente ganhou a placa. Milhões de pessoas? São 2 milhões de pessoas ao mesmo tempo na rua. E a cidade cresce, a população é de 1 milhão e pouco durante o Carnaval. E a gente tinha, né, no nosso camarote mais ou menos 2.500 a 2.600 abadás para poder distribuir. A gente falou, porra, como a gente vai fazer para distribuir? O que eu faço? Eu falei, meu irmão, é um fluxo de pessoas que é inteligentíssimo que eu traga para o meu hub de negócios. Então, existe uma tabacaria aqui que fechou e eu falei, pô, não posso perder esse ponto. A nossa ideia é que a gente, qualquer coisa que feche na rua, a gente pegue e abra alguma coisa. A gente primeiro pega o ponto, depois pensa na ideia. E aí pegamos o ponto. Eu queria fazer um bar asiático aqui, um lamen e algumas coisinhas. Eu falei, mas durante isso, vamos fazer um ponto de entrega de abadás. Então, qual foi a coisa bacana? A gente trouxe 2.500 pessoas para cá durante o pré-carnaval e carnaval para buscar esses abadás. E aí, quando a pessoa chegava aqui, eu tinha uma experiência que ele ganhava um acesso, ou ganhava uma batatinha na rede, ou ganhava uma Aperol Spritz de graça na Caserina. Fazer o dinheiro circular, e né? acabou que as pessoas paravam para almoçar aqui ou lá, e as lojas lotaram. Então, tudo dá para poder ter esse ciclo de retroalimentação. E a ideia dessa rua aqui, a gente tem outros negócios em outros lugares, mas dessa rua aqui é que a gente tenha de 8 a 9 marcas diferentes dentro do mesmo prédio, barra casa. São 3 estabelecimentos aqui, se você for parar para dar uma olhada na fachada, e que todos os negócios estejam conectadinhos com a porta. Então a brincadeira é que a pessoa vai entrar aqui no Caserina, depois vai ter uma pizzaria no fundo que já tem um nome que é o Tangerina, a pessoa vai poder acessar o Purgatório, o Limbo, aqui tem o asiático pequenininho que a gente quer fazer, e a Red Burger. Então, os vizinhos aqui já sabem tudinho que tu tá só esperando ele sair fora. Rapaz, não tô esperando sair não, mas se sair, me procura que eu tô a fim de pegar o ponto. Aí aqui, passou o carnaval, fica fechado ou tu pensa em fazer Ficou outra fechado, a gente vai abrir outra coisa aqui. Tinha algumas possibilidades. A primeira ideia que veio foi, obviamente, trazer aquela central de delivery para cá. Só que aí tem um ponto, né? Nem tudo que é bacana necessariamente é legal para tudo. Se eu trago minha central de delivery aqui, focada em ultra eficiência, vai ter um fluxo de motoca, vai acabar com... Perdeu o charme. Com o charme do Caserina e com o charme do Purgatório também. Então, é uma coisa que seria maravilhoso, porque essa loja aqui dá no fundo da minha cozinha, da Red. Eficiência total. Ia ser espetacular. Mas como agora eu não sou só a Red, eu sou a Red, sou o Purgatório, sou o Caserina, sou o Limbo, sou o Tangerina, então eu não posso mais pensar só no delivery da Red. Então a ideia é que aqui no futuro a gente tenha ou uma loja de sanduíche, tem 3 possibilidades, 4 na realidade.
A loja de sandubas, a pizza que a gente já faz hoje em eventos, a gente quer transformar numa loja também, o Asiático Bar e uma outra que é um sonho da minha vida, essa eu vim nos Estados Unidos, é uma tendência do mundo, que é uma loja de sanduba só de frango. Esse aqui tem meu coração, porque eu sou um psicopata do sanduba de frango, assim, eu amo sanduíche de frango e acho que é um negócio para o nosso país, assim, incrível, porque a gente produz muito frango, num preço muito acessível, é um mercado que a gente já testou, que vem dos Estados Unidos também, a gente tem muita similaridade e tem um CMV excepcional. Lindo, então, tô aqui torcendo para que o brasileiro comece a comer frango pra caramba. E bem menos sensível, é uma commodity um pouco menos sensível do que o bovino. Do que o bovino, com certeza. Com licença, com licença. Caraca, que casa linda, meu irmão. Lindo demais. Boa tarde, pessoal. Esse é o Caserina, nosso italiano, que tem a primeira fonte de Aperol Spritz do mundo. Esse foi o nosso gatilho aqui para o Caserina. Por que a gente criou esse gatilho, né? Salvador, assim como acho que o Brasil inteiro... Aqui é aberto para tu? Aqui é aberto para todo mundo, você tem que pagar, obviamente, Paga mas é aberto. O Brasil inteiro consome a gastronomia italiana, acho que deve ser top 1 ou top 2 aí de consumo da gastronomia brasileira, no Brasil, na realidade. E a gente já sabia que tinha uma quantidade gigantesca de casas italianas em Salvador. Saiu até um ranking de casas italianas e pizzarias no Brasil, e Salvador está no top 6 ou top 7 ali de capitais com mais pizzarias e restaurantes italianos do Brasil. Então, como é que eu ia competir com a tradição de uma loja com 60 anos, com 50 anos, com o italiano que veio, o imigrante, a nona, o nono, o PP? Eu precisava modernizar meu negócio e criar uma outra conexão e outro gatilho com o meu público. E a gente já sabia que a Aperol era um negócio que era uma tendência muito forte. É o drink favorito de Irina, que é minha esposa e sócia que dá o nome à casa e cresceu ali na Itália, perto de Siena. Então a gente falou, pô, as cores são em homenagem a ela, que é o azul com laranja e o creme. E a gente resolveu criar um gatilho que era um objeto de desejo que faria as pessoas desviarem do seu caminho ou desistirem de ir no meu concorrente para nos dar uma chance. Eu só preciso de uma chance. Então, eu crio toda a minha experiência pautada na chance que meu cliente me dá. E aí, quando ele vem para cá, eu preciso fazer com que ele queira voltar de novo. Incrível. Então, esse é o gatilho do Caserina. O do Purgatório foi aquela poltrona com o rabinho, que todo mundo tirava uma foto, queria saber onde é que estava. E cada negócio tem o seu gatilho para poder atrair o público e fazer com que ele retorne. Muito bom. Coisas legais sobre marca, sobre brand. É só bonitinho, bacaninha, legal. Não é sobre isso. Por causa dessa ativação aqui, o Grupo Red virou o maior consumidor de Aperol, o maior vendedor de Aperol Spritz do setor de bares e restaurantes daqui da Bahia. Isso aí foi uma informação, logo que a gente abriu, já virou o top 1, e essa semana a gente pegou essa informação de novo com o setor de vendas da Campari. Então a gente virou o maior vendedor do setor de frios, que eles chamam, que é de bares e restaurantes, de Aperol Spritz daqui da Bahia, porque o Caserina vende muito e o Pirambeira, que é o nosso bar de volume, também começou a vender muito o Aperol Spritz do Caserina. É um cross-brand também que a gente faz e é muito bacana. Então não é só para ser legal, não é só para ser bonitinho, não é só para poder ser um gatilho para tirar uma fotinha. É faturamento, galera. É conversão em vendas. Esse aqui foi o caminho que eu escolhi para me diferenciar dos meus concorrentes. Quando você é novo no mercado e tem um cara que é muito mais antigo, você tem que criar alguma coisa, tem que estudar ele, o que é que ele erra, o que ele acerta, quais são os erros de todos os concorrentes e como é que você cria alguma coisinha que desvia o caminho do natural. Olha que incrível, essa aqui eu vou reforçar. Você precisa estudar o concorrente e você precisa criar algo que desvia o caminho natural. O que é o caminho natural? É o local que já é conhecido, é o cara que já faz um trabalho bacana, é o cara que já tem muitos anos de história na sua cidade. Desviar o caminho natural é fazer algo que chame a atenção. Chamar a atenção pode ser uma fonte de Aperol, pode ser uma poltrona com um rabinho, ou pode ser alguma coisa que está na sua cabeça que ninguém ainda fez, mas que é isso que vai chamar a atenção. E esse chamar a atenção, vocês viram ali falando de preço em algum momento? Vocês viram ali falando que tem a taça de Aperol que é a mais barata da cidade? Não. E provavelmente os negócios que chamam a atenção aí na sua cidade não são os negócios mais baratos. São justamente os mais sexy, os que de alguma forma fizeram algo que encantaram os clientes. Falando nessa linha do que você disse aqui agora, existe um conceito de marketing criado por um brasileiro chamado Sexy Canva. E a gente usa como base também, ele postou a gente uma vez, inclusive falando isso aqui, que quando você mexe com os 7 pecados capitais e todos os sentidos, né, humanos, você tende a se tornar irresistível. A mesma coisa é olfato, paladar. Então, todo o negócio da gente tem um cheirinho próprio. Qual é o cheiro daqui do Caserina? Bergamota.
porque relembra a tangerina, né? É um cheirinho que a gente quer trazer, tem as laranjas, a folhagem, então a gente quer trazer esse cheiro mais cítrico. Do local. É o aroma do local. E Já no Pirambeira, o nome é Copacabana, o nome do cheirinho, que é um cheirinho mais fresco, que remete a uma pegada mais praia, mais rio, porque é um O boteco. Red tem? O Red não tem, o Red é o único que não tem, o cheirinho é de bacon na É chapa. de bacon, não, mas tem que ser, né? Quais são os 7 pecados capitais? Luxúria, inveja, preguiça, avareza. O que mais, meu Deus? Agora você me pegou aqui pra poder me lembrar. Gula, inveja. Eu falei inveja? Já. O que mais, Alex? Enfim, tudo que não Não me presta, mas no final do dia todo ser humano carrega. É isso, é porque na realidade, a gente. E isso é uma brincadeira que a gente faz, mas é real, tá? Todo ser humano ele tem um pouco de sagrado e um pouco de profano. Então não adianta você fugir disso. Todos nós temos os nossos momentos de gula, de inveja, de preguiça, de luxúria, de avareza, nem que seja um pouquinho. Então quando você brinca com isso daqui, você está atingindo todo mundo de alguma maneira. Não quer dizer que você tem que ter um negócio avarento, não quer dizer que você tem um negócio preguiçoso, não é isso. Mas é quando você brinca com esses pecados todos e com os sentidos humanos, você cria um produto provavelmente irresistível. Sexy Canva é uma teoria bem legal também. Eu sempre falo que o nosso negócio não é um negócio de comida, não é um negócio de... É um negócio de pessoas, é um negócio de gente, né? A gente precisa de entender do ser humano para ter um time engajado, mas a gente precisa entender do ser humano para ter um cliente que ama o seu negócio. Perfeito. Isso nada mais é do que estudar o ser humano e entender como que ele funciona. E nem tudo, nem todo o caminho é só para o que a gente chama de people pleaser, né? Que é para agradar a pessoa a todo custo. Por exemplo, eu vou dar 2 exemplos aqui. Primeiro é falando de Anitta, para mim é um exemplo clássico, independente se você gosta de Anitta, se você gosta do som dela ou não, se acha ela vulgar ou não, Anitta mexe com todos os desejos, com todos os pecados capitais e com todos os sentidos. Por isso que ela é uma super mega artista, além de ser muito competente também. Mas ela é um exemplo de Sexy Canva. E vou falar outra coisa que é sobre desagradar para construir um público fiel. No Pirambeira, que é o nosso boteco, a gente tem 2 tipos de chopp. A gente precisava criar uma cultura que não existe no Nordeste, é fraca no Nordeste, de tomar o chopp com colarinho. Historicamente, o brasileiro acha que tomar chopp com colarinho está sendo roubado em cerveja. Só que o chopp, o colarinho, ele é feito de creme, quando ele é bem tirado. No nosso caso aqui, fazer a propaganda da Brahma, que é um chopp de verdade, você tem creme, ele é feito com o líquido e depois ele vai subindo e ele segura a temperatura, a cremosidade, etc. Mas se dizer isso pro cliente, meu irmão, mesmo que dizer nada, fala assim, foda-se, eu quero meu chopp, você tá me roubando. Então a gente fez o quê? A gente criou 2 produtos, que foi a ideia que eu tive lá atrás, e a galera falou, meu Deus do céu, você vai procurar uma briga. Eu falei, eu sei que eu vou procurar uma briga, mas é um jeito de eu construir uma comunidade, que foi criei o chopp perfeito e o chopp imperfeito. Na época o chopp perfeito, que era com colarinho, com 3 dedões, assim, quase 4 dedos, ele custava R$10,90. E o chopp imperfeito, que é sem colarinho, custava R$13,90. Então ele custava R$3 mais caro, e na descrição tinha chopp perfeito, jeito certo de beber o chopp, bacana, que segura a temperatura, blá, blá, blá. E o imperfeito, aquele chopp xoxo, de pessoa sem identidade, sem alma. Então o cara para pedir o chopp imperfeito, ele tinha que querer muito pedir. E fazendo isso daqui, nós nos tornamos também, mais um dado de relevância e referência maior ao vendedor, do chopp Brahma da Bahia, e hoje mais de 95% do nosso chopp que sai é perfeito, não é imperfeito. Qual o CMV perfeito? É o do chopp imperfeito ou é do chopp perfeito? Não, os 2 são perfeitos. Só que o do imperfeito ele é mais perfeito porque ele custa R$3 mais caro. Só que ele não é. Aí é a brincadeira que eu tô falando. Todos os 2 foram feitos para dar resultado. Só que o que eu quero que saia é o chopp perfeito. É o conceito correto. Então eu cobrei mais barato nele, que é o chopp que eu quero, o preço que eu quero do chopp correto. É uma questão de educação e de educação do público, exatamente. E aí vai ter um amigo que fala, peraí, irmão, porra, além de ser melhor, é mais barato. Eu falo, não, mas eu acho que é errado. Então eu criei essa dicotomia, tenho haters por causa disso, e criei um quadrozinho na Pirambeira há um tempo atrás, que era o perfil dos convertidos, que era a galera que não queria o chopp com colarinho, reclamava, e eu convidava para tomar o chopp da minha conta e provar que o colarinho era mais gostoso e era melhor. Então, isso foi uma catequese, tem 1 ano e pouquinho de Pirambeira aí, 1 ano e meio de Pirambeira, mas a maior parte do nosso chopp é perfeito, você vai conhecer, acho que agora, se tiver tempo ainda aí. Bora. Vambora. Aqui só para apresentar um pouquinho mais da casa. Que casa Esse linda, é Jonathan. É o homem que mais compra coisa cara aqui na cidade. É o cara das compras? E aí, meu irmão? Ele é o cara da correria. Tá com o braço fudido? Tô nada. Você que tava com o braço esquerdo lenhado. E aqui tem essa pegada do italiano, mas é mais moderna, mais alegre, mais vivo, né? Exatamente. A gente quer trazer isso também. Temos outros parceiros muito fortes aqui. Tem uma parceria com a Jack Daniels, que é muito forte. Tem uma marca que é uma marca parceira muito amiga nossa de água, que é a Aquapana, San Pellegrino e a Perrier, que são marcas premiums do setor de água, marcas europeias. Não é premium porque é europeia, porque ela é europeia mesmo, e a conexão com a Itália que a gente queria trazer. Temos Villa Massa, que é um limoncello também italiano, que é muito bacana.
E ao mesmo tempo a gente tem algumas marcas brasileiras, a gente tem o Royal Charlotte, que é o nosso licor, enfim. Então, não é só sobre ser caro, ou ser o mais chique, ser o mais luxuoso, não é isso. É ter o que faz sentido, né? E aí o lema do Caserína é pasta, amore e vino. Então é massa, né, que é pasta em italiano ou em inglês. Amore, que a gente acha que é um lugar de segmentar, espalhar amor, na realidade, de difundir amor. E vino, porque é uma das bases da casa. Podia ser pasta, amor e aperol, mas aperol é uma cerejinha do bolo e é uma casa que foca muito no vinho. Aperol tinha que Aperol tinha que pagar um pouquinho mais. mais. Briguei com eles essa semana por causa disso aí. Tem que pagar um pouquinho mais por isso. Aqui a cozinha está fechada hoje, né? A equipe passa o plástico aqui em algumas coisas para poder deixar tudo limpinho, não ter gordura. Essa é a cozinha do Caserína, forno combinado, 12 bocas. Massa. Lava copo que salva muita operação. Muita gente fica... Aqui é dica técnica. Ah, vale a pena pagar um aluguel de máquina. Meu irmão, aluguel de máquina de lavar é um tesouro. Porque você economiza espaço, economiza uma pessoa também. Mas mais do que tudo, que não é sobre quantidade de pessoas, é eficiência. Mais uma vez, você tem prato e louça sendo lavado aqui, que não quebra a pontinha, que não quebra o copo. E tem lavagem de panelas ali. Então você tem uma pessoa só fazendo todo esse trabalho e com mais rapidez. Mas tu fala aluguel mesmo? A gente faz todas essas casas que tem lava-louça, a gente faz aluguel, porque eu divido o risco com o cara que tá me alugando, né? Boa. É um pouco mais caro, óbvio que se eu comprasse em 2 anos eu pagava a máquina. Mas diminui dor de cabeça com manutenção. Exatamente, a manutenção é dele e tá sempre em perfeito estado. E aí, eu tava construindo as marcas, surgiu um cara na porta do meu condomínio, vendendo doce, dizendo que tinha visto a minha história em um podcast, em algum local, e que se inspirou naquilo e queria empreender, e tava vendendo doce, a esposa estava grávida em casa, e ele depois abriu uma doceria. Ali eu entendi que as dores que eu passei, os desafios que eu passei, serviam de inspiração para outras pessoas, e eu entendi que eu precisava abrir espaço para ajudar outras pessoas. Comecei a dar mentoria, caminhei assim, a gente gerou muito resultado, continuei crescendo as minhas marcas e gerei muito resultado para os mentorados. E aí foi onde nasceu a escola, né? Sim. Eu como cristão, essa pegada de ensinar sempre foi muito uma visão mais espiritual, direcionamento mesmo. E aí eu entendi que eu precisava, aquilo que eu carregava, ajudar outras pessoas. E aí nasceu a escola, a gente começou a fazer evento, começou a rodar. Nos últimos 15 meses a gente já treinou mais de 2.000 donos de restaurantes nos eventos presenciais, na nossa mentoria, nos cursos online. E aí esse ano a gente está rodando no Brasil, já foi para Maceió, Natal, e agora a gente vai estar aqui em Salvador para ensinar gestão. No final do dia tu é um cara inteligente, tu já vive isso muito bem, mas o dono de restaurante médio, 90% deles, eles estão vendendo almoço para comer a janta. Com certeza. E eles acham que o problema é o mercado, eles acham que o problema é o iFood, eles acham que o problema é... Todo mundo é inimigo, né? Todo mundo. Isso, só isso eles que são os coitados, né? Isso é dado da Brasel, né? Acho que 90% dos restaurantes fecham em menos de 5 anos. Então é uma estatística bem agressiva, assim. Total. E aí a galera tá lá nadando, jogando um jogo que não sabe, e não sabe, não é porque não sabe fazer comida, muitas vezes quantas gastronomias incríveis estão fechando por aí. É porque o cara tá dentro da operação preso, não tem um número, não tem uma marca legal, não tem um funcionário assinado muitas vezes, e ele acha que é o mercado, quando na verdade o problema tá da porta para dentro. Sim. Tá de uma marca que ele não criou, tá de uma gestão que ele não fez. E a mensagem que eu trago nos eventos e na mentoria é justamente isso. É o poder da gestão. É fazer o negócio de forma profissional. Porque eu abri a primeira casa, na periferia, foi sucesso. Abri a segunda. Quando eu abri a segunda, eu ia quebrar, porque eu não sabia fazer o negócio. Isso é natural. É a mesma coisa com a gente aqui também. Não sabia, velho. Vendia, sabia fazer um pouquinho de marketing, mas não sabia gerir, não tinha padrão, não tinha funcionário. O negócio era o chapeiro que fazia o negócio, a receita não era minha, era do chapeiro. Então eu comecei a entender que se eu continuasse daquele jeito, eu ia quebrar. Foi que eu comecei a aprender, a buscar informação, a buscar mentores. E aí o que eu trago pra galera é justamente isso. Obrigado, meu irmão. Empresários reais como eu e você, para ensinar os caminhos o caminho das pedras, sabe? Aquilo que a gente passou nos negócios, que a gente aprendeu, por isso que o nome é a receita do sucesso, né? Os ingredientes que fizeram a gente ter resultado, pra gente ensinar para eles também, para que o caminho deles seja mais fácil, entende? Com certeza, e conte conosco também aqui em Salvador, tenho certeza que esse evento vai ser um sucesso. Nossas operações estão abertas também para quem quiser perguntar, tirar dúvida, porque, meu irmão, assim, eu acho que todo mundo que deu certo
mas que veio de um caminho mais difícil, mais tortuoso, tem uma coisa em comum, que a gente tem uma empatia gigantesca com quem está começando, porque Total. se a gente tivesse auxílio lá atrás, eu tinha errado muito menos, e parece uma conversa clichê, mas é real. Não Sucesso. existe o caminho melhor, mas existe vários piores que a gente Que já não vai errou, pegar. que a gente Exatamente. consegue ensinar o cara para que ele não vá para Que aquele não vai, exatamente. Vamos conhecer agora o Pirambeira? Bora. Estamos na rua de Salvador, que tem o maior... Tatu Bola também, bem famoso. Também. E tu abriu na frente dele, ele abriu na Eu abri na frente dele. Ele abriu depois, existia um bar famoso aqui da cidade, que criou essa rua, né? É uma rua que tem aí, deve ter uns 10 bares só nessa rua aqui. Fora as outras ruas tem mais uns 20, 30 bares. Apituba é o bairro com maior concentração de bares e restaurantes, onde a gente tem as nossas outras lojas também. E a gente resolveu abrir o Pirambeira, que é uma casa mais ou menos 500 metros quadrados, não me lembro exatamente o número, mas vamos dar uma olhadinha aqui de Aqui a distante. resenha da Copa tu fez na rua, pô. Aqui, Com o telão aqui da Brahma. o telão. Coisa linda. O telão é nosso, mas a gente vendeu pra Brahma. Lindo. Esse é o Pirambeira. A decoração, vocês que fizeram também? A gente fez a parte das bandeirolas, pintamos não, né? Não foi a gente não. Quem fez foi a vida. Entendi. A rua foi pintada. Massa. Esse aqui surgiu há quanto tempo? Esse aqui tem 1 ano e meio mais ou menos. Então foi o último do grupo? Foi o último do grupo, mas ele já existe como ideia, como ponto, deve ter uns 3 anos. Porque peguei um ponto 1 ano e meio antes, há 2 anos, antes de abrir o negócio. É um Tu acha ponto que grande. o ponto ele tem quantos % de relevância no sucesso do negócio? Depende muito, mas assim, nesse caso aqui, para mais de 50%. Tiveram 3 negócios antes aqui nesse ponto, ele é um ponto incrível, mas os negócios errados estavam aqui e todos quebraram. Então, ele tem muita relevância se você tem um negócio Aí, correto. Um baiano desenrolado no ponto certo, É aí isso. é show. Aí é Só que sucesso. esse é o ponto e o pulo do gato, né? Era o ponto certo, mas tiveram vários negócios errados. Eu adoro essas coisas, que aqui na Bahia a gente fala isso, né? Tem uma cabeça de bode enterrada, querendo dizer que nunca vai dar certo. Eu falei, adoro isso aqui. Adoro pegar a cabeça de bode e reconstruir, porque você muda a perspectiva. Mas foi um negócio de muito investimento, a gente investiu quase 3 milhões de reais aqui no Pirambeira. Então mudou a cara do que existia aqui antes e trouxemos uma ideia de imponência, de um lugar acolhedor. E a coisa que eu fiz que mais diferenciou aqui o Pirambeira, tirando o conceito, tudo que eu falei de marca, show perfeito, etc., que é a base do Pirambeira, foi estudar todos os meus concorrentes e aplicar estratégias em tudo que eles erravam. Então a gente tinha muita reclamação na rua de barulho, então eu investi mais de 250 mil reais de isolamento acústico. Tem muita reclamação, porque o baiano gosta de rua, como você pode ver aqui, e todo mundo fica lá de fora, mas o sol, a Bahia tem uma média de temperatura anual de 27 graus, então é muito calor. Nosso ambiente ele é todo climatizado, mas ele pode abrir todas as janelas de um lado ao outro. Então todas essa janela aqui abre pro lado de lá e a de cá pro lado de lá. Aqui, além da Copa, no final de semana, tem mesinha aqui, a galera fica aqui fora? Agora, essa reforma aqui acabou de acontecer, ficou pronta um dia antes do jogo da Copa e vai terminar até o final da rua. Tu que fez a reforma? Não, a gente se movimentou junto à prefeitura e a reforma aconteceu, mas toda a rua agora vai virar piso compartilhado, que é esse intertravado aqui, e a ideia é que possa se usar a calçada. A gente está com autorização temporária para a parte da Copa, os Jogos do Brasil, então a gente está usando a calçada, e a ideia é que se der certo, talvez a prefeitura libere os primeiros parklets de Salvador, porque Salvador, nisso é um retrocesso, Salvador não tem parklet, não tem o uso da rua de maneira autorizada, concedida, regulamentada, é muito difícil, né? Geralmente não se consegue. Tem outros bares aqui ao redor? Tem vários outros, tem 1, 2, 3, 4 ali, Então mais a rua 2 certa aqui. é a rua dos bares, né? Exato, é dos bares. Tipo, tem uma rosinha lá em São Paulo muito conhecida também, que é aqui... Vila Madalena. Ali é conhecido, É a isso. Boêmia lá. Boêmia pra caramba. Agora se transferiu para Pinheiros, porque até São Paulo, que é coração do Brasil financeiro, também muda a tendência. Vila Madalena era fortíssima e agora Pinheiros está ficando o pico ali dos bares e restaurantes. Boa, bora entrar. Aqui a gente usa um sistema muito específico, criado por baianos, chamado ZigPay. Vocês É daqui conhecem? esse sistema? Daqui. É de colegas nossos de escola, Davi, Verivaldo, Juninho, e tomou Brasil. Zé, tudo bem? Tudo bom. Boa. Essa tarde, música boa mesmo a casa? Ali, ó, os gestores ali, ó. Você pergunta ali os gestores, por favor, que você faz parte da equipe. Você bebe, meu amigo? Oi? Bebo. Bebe? Então, 2 chopinhos do jeito certo, viu? Só o perfeito, eu só bebo. É isso, bebo mas só vai sair perfeito. Pra convidado, você sai perfeito. Diga aí, meu cupido. Tem 2 atos. A gente faz todos os negócios. A Rede é a única que não pratica isso pelo perfil do negócio. Mas é o seguinte, eu brinco com os assuntos aqui que a gente faz uma coisa que é cabeceia pra eles fazerem o gol. Ou melhor, cruza pra eles cabecearem. Por quê? Todos os nossos negócios, a gente oferece um shot de boas-vindas alcoólico e
alguma entradinha com um perfil de sal maior, porque quando o cliente come, é de graça, ele já se anima um pouco mais e gera salivação. Então, como é tudo um pouco mais salgado, ele saliva um pouco mais, então tem duas opções. Se ele não estiver bebendo bebida alcoólica, é pra vender água. Se ele estiver bebendo bebida alcoólica, ou é um drink, ou é um chopp, ou é um vinho. Então a gente brinca com isso. E se a pessoa estiver na dúvida, hoje eu bebo ou não bebo, quando alguém de graça, um shotinho alcoólico, fala, porra, Já dá um gostinho, já começa a ficar leve. isso eu não ia beber, mas alguém de graça, bebeu, meu irmão, arrancou a tampa, como a gente fala aqui em Salvador, é um abraço. E ao mesmo tempo ajuda a minha equipe a faturar mais, a vender mais, com menos dificuldade. O que ele tá falando aqui, pessoal? Treinar é incrível. Ter gente boa é sensacional. E as duas coisas são fundamentais.